Fazer aquele famoso episódio sobre o nada, né? Fazer um episódio de Seinfeld. Em homenagem a Seinfeld. Olha aí. Bom, meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e teremos um episódio absolutamente sobre nada. Meu nome é Rodrigo Treves e estamos aqui para improvisar. E falando em improvisar, o Marcelo já trouxe uma polêmica. Ele disse que o Flea, né, é um péssimo guitarrista, não toca bosta baixista. nenhuma. Baixista. Não toca merda nenhuma e faz desserviço pra música. Joga essa conversa no microfone. Depois da vinheta. A gente tava falando em off aqui, mas agora eu vou jogar. A gente tava falando sobre música. Sobre o Radiohead, né? A gente tava falando que tem, o Travis falou que o Radiohead tem uma tríade de álbuns que são fantásticos, que é o OK Computer, o Kid A e o Amnesiac, uma coisa assim. Amnesiac. Que eu concordei, assim. Daí a gente tal, e daí eu comecei a falar do trabalho do Red Hot Chili Peppers, que não é uma banda que eu gosto tanto, assim, eu acho legal, mas não gosto tanto, assim. Mas é que eu joguei na roda que eu acho, Marcelo Zarski, acho o John Frusciante um tanto quanto superestimado. E daí o Travis falou que ele acha o John Frusciante o John frustrante. E daí a gente tava falando disso, que daí eu acho assim que... Eu não acho que ele é um músico ruim, né? Eu acho que ele só é chato as músicas dele, eu não sei, pra mim, né? E cheguei no Flea, que é o que o Goya colocou ali, que é um baixista bom, toca bem e tal, mas eu acho as coisas dele muito chatas. Eu acho que, porra, você quer escutar baixista? Escuta o Geddy Lee, escuta o Jaco Pastorius, sabe? Escuta esses caras que o Flea escutou, sabe? E é outra... Escuta o Arthur Maia, escuta o baixista lá o Liminha, sabe? O Liminha toca com todo mundo. O Liminha toca desde Mutantes a Fábio Júnior, sei lá. Ele toca bem pra caralho. Então, tipo assim, eu entendo que tem talvez uma pira do rolê da banda. Pô, a banda é legal e as músicas são legais. Mas pra mim, cara, o Red Hot Chili Peppers é uma banda que lá no começo tinha uma ideia muito legal, muito interessante. O John Frusciante entrou, ficou legal, bacana. Ele saiu, lançaram o One Hot Minute, que pra mim é o melhor disco deles, que é o Dave Navarro na guitarra. Dave Navarro, que era do James Addiction. Exatamente, sensacional. E daí voltou ele no Californication, que eu achei um álbum bem legal, porque daí foi pop pra caramba e todo mundo ouviu, tocou demais, achei interessantíssimo. Depois do Californication, eu acho que eles fazem a mesma coisa. É sempre um Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos fazer um disco duplo de não sei o que, é igual. Vamos fazer um álbum, é igual. E, mano, eu acho que é uma banda super estimada pra caralho. Não sei, não consigo, cara. Falei, mas pô. A gente tava falando dos bons guitarristas, o Johnny Greenwood, que é o guitarrista do Radiohead, que acho, cara, genial. Ele sempre foi um experimentador, assim, de tudo, né? Ele é um alquimista sonoro, assim. Ele é um gênio, assim. Ele toca efeitinhos e tal, né? Eu tava comentando que eu fui num show do Radiohead, que foi um que a gente tava conversando antes sobre o Los Hermanos. Acho que o Los Hermanos abriu esse show do Radiohead. Não sei se foi exatamente isso, mas mais ou menos isso que eu lembro. E eu lembro que o John Greenwood fez uma coisa muito legal, que ele pegou a pedaleira dele, era enorme, vários efeitos. Ele tem, por exemplo, aqueles cabeçotes do Space Echo, da Holland, ele tinha 3 no palco. Original, 3 no palco. Um ligado no outro, fazendo loop, enfim. Que é uma coisa meio Robert Fripp, ele tava uma coisa meio na onda do King Crimson e tal. Aí ele pegou um radinho e pôs uma rádio qualquer. E passou o som da rádio, desse radinho, na pedaleira dele e começou a tocar. E aí, por acaso, caiu, acho que na
na Band News FM. E aí ele começou a tocar a voz da moça que tava falando lá na rádio. Imagina, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas achei muito inteligente, ficou muito legal. Ele pegava a voz dela e tipo, ficava fazendo um loop, mudando pitch e tal, não sei o quê. Muito interessante. Esse John Greenwood, ele é muito bom. Ele faz muita trilha pra série também. E ele tem esse trabalho que a gente tá falando com o Tom York, que é o Smiles, que é excelente. Vale muito a pena ver também. Então, e esse que a gente tava falando também do John Greenwood foi porque eu comentei que o Los Hermanos, o último álbum deles, o som dos instrumentos é totalmente vintage, né? Bem bonito, assim, é bem interessante de ouvir. Daí chegou nessa conversa. Mas você tá falando de experimentalismo, cara, acho que o Goya acho que não ouviu tanto o Radiohead, né, Goya, assim, não é muito sua praia, assim, talvez, mas cara, talvez você ia curtir, você tem a pira dos pedais, dos efeitos, das maluquices, e os caras entraram numa vibe, nesses álbuns que a gente tava falando, bem disso, cara, assim, principalmente nas apresentações ao vivo, porque os álbuns era só uma experimentação, mas ao vivo, velho, você vê os shows deles ao vivo no YouTube, que eles lançaram alguns, assim, na pandemia pra galera ouvir, cara, assim, shows antigos, cara, eram umas maluquices, Goya, que você, tipo assim, ia pirar, velho, assim, tipo, na real, porque, tipo assim, bizarrice mesmo, de ficar tocando botãozinho e efeitinho de luz, é isso que o Travis falou, cara, você ia curtir pra caramba. Lembra bastante essa onda meio Robert Fripp, real mesmo, da carreira solo do Fripp ali, com o Brian Eno também, ele fez algumas coisas assim. É muito legal, mano, você ia curtir bastante, talvez. Se você permite uma indicação, tem uma música do Radiohead que, mesmo se você não quiser ouvir mais nada do Radiohead, acho que tem uma música que é obrigatória, que é o My Iron Lung do disco The Bands. É a 8ª música do disco The Bands. Pra mim, a mais legal, a mais interessante. Meu pulmão de ferro. Muito, muito legal, muito, muito bacana. Não tem diretamente uma ligação com o Aqualung do Jethro Tull, a não ser umas coisinhas ali, uns solinhos ali e tal, que tem umas leves referências. É super interessante, cara. É super interessante mesmo. Cara, eu não lembro dessa música, eu vou ouvir depois, porque o The Bands é o álbum que tem Fake Plastic Trees, né? Isso, exato. Ficou bem popular, né? E High and Dry, né? Que era muito boa também. Sim, High and Dry também muito boa. É um álbum de bastante canção mesmo, né? Bastante canção. E o que veio depois, que é o OK Computer, já é um álbum mais experimental, assim, já é uma vibe, e depois foi ficando mais experimental ainda, assim, também. Uma coisa legal também, Goé, talvez você vai curtir, manja aquele filme Suspiria, a gente já falou dele, né? Sim. O original é com aquela banda Goblin, né, que fez a trilha sonora, uma banda de rock progressivo italiano. O remake que fizeram do filme, com a Tilda Swinton, lá, a atriz lá, tem a trilha sonora do Tom York. Cara, e a trilha sonora do Tom York é muito legal, mano. Esse cara é, assim, bem interessante. Vale a pena de... Eu vi dele, aquele que fizeram pro Netflix, qual que foi? O Anima. Que tem dança, Anima. Bom pra caramba também, né? Bem diferente. E ele entrou nessa vibe também, de fazer coisa pra dança. Ele dança também, tem uma coisa de se expressar dançando também. Vale super a pena de ver. O John Greenwood, cara, me lembra um pouco... O Travis não conhece, mas me lembra um pouco o trabalho que um amigo nosso, o Barça aqui, o Batera, tem com o Chris, que é um músico inglês que mora no Brasil há um tempo, de improvisação livre. Eles têm um trabalho chamado Barça and Brig. Eu vou te mandar depois pra você ouvir. Legal. Que é tipo free improvisation. E o Chris, ele tem essa vibe de ele é guitarrista e tal, mas ele tem essa onda de tocar um synthzinho, soltar uma voz e fazer uma... É maluco, cara, assim. Lembra muito o trabalho esse trabalho aí, cara. É bem interessante. O Chris Vine, ele chegou a trabalhar com o Clash, não chegou? Cara, eu não sei se ele... O Chris... Eu lembro que ele produziu alguma coisa da época punk, assim. Ele foi um cara que ele tocou... Que nem aquele dia a gente conversou com a Sandra... que a Sandra falou que foi para Berlim e tinha experimentação lá, tocava umas coisas de improviso e tal.
o Chris, ele sempre foi dessa galera de tocar as coisas de experimental, assim e tal. E ele morou, ele já deve ter uns 70 anos já, cara. Ele morou em tudo quanto é lugar. Morou em Nova York, tocou com os caras assim. E a ideia dele, cara, sempre foi avessa a música tradicional, assim, a música tonal e coisa. Então ele sempre era dessa vibe. Então ele tocava com as bandas punk experimental pra cacete, assim. Então eu não sei se o Clash se ele trabalhou nessa vibe, Goya. Mas provavelmente ele passou por esse movimento punk, mas das ideias mais anarquistas, assim, não tanto os Sex Pistols, assim, que era um pouco mais desenhadinho ali, né? Eu lembro que ele falou que ele tocou com produziu, né, se não me engano, alguma turma dessa mais conhecida, assim. Pô, foda. Eu não lembro o que é. Eu vou perguntar pro Barça depois. Tem que perguntar pra ele. Volta e meia eu escrevo pra ele, mas eu preciso voltar a ver o que ele fez. Mas ó, a gente tava falando dos guitarristas legais da época do Radiohead, né? A gente tava acabando com o John frustrante, coitado, porque ele é um pouquinho frustrante, mas ele é bom. Quando ele acerta muito bem. Não vamos também, mas tipo, condenar o cara, né? Tipo, pô. Mas eu acho que um dos guitarristas mais criativos, assim, interessantes também, super experimental, que eu gosto muito do timbre e tal, é o Kurt Kirkwood do Meat Puppets, que é uma banda que eu gostava muito no começo da década de 90, e aí explodiu quando o Kurt Cobain chamou eles pro acústico, né? E aí fizeram 2 músicas lá no coisa, e aí explodiu e virou famosérrimo e tal. Mas o Kurt, ele tem uma coisa meio parecida também com esse lance do Greenwood. O Kirkwood e o Greenwood, né? Ele tem essa coisa experimental também de mexer ficar experimentando com equipamentos e enfim, 1000 coisas e tal. E tem umas composições muito legais também, porque o Meat Puppets também é meio indescritível. O que é o Meat Puppets? É punk, rock, é experimental, é psicodelia, é uma loucura, assim, tal. Mas é muito interessante, nessa linha que a gente estava comentando sobre, tipo, guitarristas criativos, o Kurt Kirkwood, ele me lembra, de vez em quando, algumas coisas que o Sérgio Dias fazia nos Mutantes. E isso é legal. Cara, você falou do Meat Puppets. Eles são 2 irmãos, o guitarrista e o baixista, né? O Meat Puppets. Eu lembro porque eles tocaram no acústico do Nirvana, que nem você falou. E na época eu só vi pela MTV, né? E vi meio reprise, porque eu já tinha passado da época, eu não assistia no lançamento. E eu tenho o DVD do Unplugged do Nirvana, e daí quando ele convida eles lá pro palco, eles tocam, acho que Lake of Fire, que é do Meat Puppets. Lake of Fire. Plateau, que é do Meat Puppets. Plateau também. E Oh Me, não, são as 3. Daí eu falei, tipo, fui atrás de ver quem que eram os caras, né? E daí, cara, eu descobri uma música deles que tem a Lake of Fire também, não é? Lake of Fire, maravilhosa, Tem uma música deles que chama Backwater. Isso. Que som legal, mano. Essa, cara, eu acho que é um dos melhores discos da Backwater, acho que é isso. Esse acho que é o Too High to Die. Deixa eu ver se é esse mesmo. Acho que é o Too High to Die. O Meat Puppets Too High to Die. Talvez não é muito a sua onda, Goya, de som, porque é uma coisa mais grunge, mais alternativo ali, sabe? Mas se bem que você gosta do The Gathering, você que me mostrou aquele disco Rescue Me do The Gathering, que é essa vibe mais, vamos dizer assim, mais alternativo, mas mais ali pro lado do gótico, vamos dizer assim, mais arrastadão. Mas esse som, meu, tem as guitarras são esquisitas. Escuta, isso que o Rodrigo falou, lembra um pouco o Sérgio Dias, os timbres, é um fuzz com phasers, sei lá o que tem ali, cara, é bem estranho, mas é muito interessante. Talvez a sonoridade não vai ser muito o que você escuta, mas vale a pena te dar uma ouvida. Cara, eu queria jogar na roda. Pode falar. Fazer um detour muito rápido, um devaneio muito rápido. A gente estava falando do fuzz, eu lembrei de uma coisa assim, né? Isso é tipo dica pra molecada que tá querendo um pedal de fuzz legal.
Nessa época que a gente... Porque hoje a gente tá meio que falando de guitarristas do década de 90, fim dos anos 80, começo dos anos 90. Nessa época teve um pedal de boutique, uma boutique de pedal que fazia fuzz e tal, não sei o quê, que fez um pedal maravilhoso até hoje que chama Fuzz Factory. E esse Fuzz Factory, ele é um fuzz podre. Ele tem um som assim, zoado. É maravilhoso esse negócio. E tem vários clones desse pedal, super barato. Dá pra você fazer também em casa, se tiver a fim de soldar e tal, não sei o quê. Mas se você está na rua e não sabe qual fuzz comprar, pega um Fuzz Factory. Sim. O Fuzz Factory... O Fuzz Factory é aquele que tem o som de peido, né? Que ele fica... um som bem peidante. Ele se é quiser, Vex, né? Ele é difícil de configurar aquele pedal. Super. Ele é impossível de configurar. A hora que você acha um som, você tipo bota uma fita nele. É foda. Eu tive uns Evex clonezinho, lata de atum. Manja, com esse pedalzinho nas latas de... Sim, maravilhoso. Aí o cara fez lata de atum. Foda, o cara fez o circuito, o mesmo circuito ele falou, daí ele colocava a latinha de atum, assim. E daí, mano, eu usei um tempão, cara, esse pedal. Eu vendi porque eu simplesmente enjoei do som do fuzz, assim, sabe? Não queria mais usar. Aí eu vendi pra um aluno meu, assim, ele usa até... Mentira, eu vendi pra um baixista, cara. Pro baixista usar no baixo. Mas pra quem não conhece, o Fuzz Factor, qual que é a ideia dele? Existem vários pedais de fuzz, né? O Goya me apresentou um que eu não conhecia, que é o do Gilmour lá, o Muffin Green lá. O Big Muff. O Big Muff. Big Muff da Electro Harmonics. Que é foda pra caralho. Mas o Goya tem o verdinho lá, que é o... Eu tenho o Russian Big Muff. Que louco. É bem legal, que da hora. O Russian ele vendeu a alma. O Russian não tem configuração ruim, cara. Bem Onde você coloca... É só tocar. O Goya vendeu a alma dele numa encruzilhada pra poder comprar esse pedal. E até hoje ele tá devendo um rim pra máfia. Pois é. Daí ele leiloou o gato que ele tinha na época. Tô brincando. Mas assim, aí o Goya tinha me mostrado esse pedal. Na época que a gente fazia aula e tal junto. E daí eu achei bem diferente, porque assim, fuzz pra mim era o som do Jimi Hendrix, né? O Fuzz Face, que é diferente, né? E daí quando eu vi esse, eu falei, mano, é um pedal um pouco mais limpo, né? Ele é mais meloso, não sei, assim. E daí eu falei, que foda, né? Daí eu fui dando umas olhadas nos pedais e tal. E o Fuzz Factor, assim, né? Daí tem esse pedal, o Big Muff, que é famoso, tem o Fuzz Face, daí tem outros fuzz e assim vai. O Fuzz Factor, a ideia das Evex era ter um pedal onde você conseguisse ter mais knobs para você fazer as oscilações e tentar chegar nos timbres de vários fuzz diferentes. Por isso que é Fuzz Factor o nome. Então você tinha lá, você conseguia deixar um timbre mais próximo ali do Big Muff, um mais Fuzz Face, imitar o som de peido que o Goya falou ali, fazer umas maluquices só com ruído lá, tipo as músicas do Sonic Youth, assim, que é só os barulhão, assim. E, cara, isso era muito legal, mas eu dei uma cansada, porque eu falei, mano, não vou usar esses pedal aí não. É muito barulhento, cara, assim. É muito barulhento. E nos anos 2000 teve o boom do fuzz, né? Porque daí teve o Raconteurs, o próprio... como que é o nome do Jack White. Jack White. Você viu o Jack White? Tem um fuzz que ele usa, que é o High Tension, não sei o que. Você já viu esse pedal, não? Sim, mano. Que é um pedal de fuzz também, que ele tem uma pira com alta tensão, ele chega a fazer aqueles Caraca. Tipo bobina Tesla, assim, e que também é uma selvageria só aquele pedal lá. É muito louco. Só que o problema é que é um pedal que custa quase o valor de um carro, assim, não tem muito como você pegar. Tipo, pegar pra ver qual é, sabe? É um pedal que custa um absurdo, é tipo $2.000 aquilo. Caraca. É por isso que eu gosto muito dessa coisa do DIY, né? Essa coisa do faça você mesmo e tal. E o legal do fuzz, especificamente do pedal de fuzz, é que ele é mais simples de fazer e de soldar e tal, não sei o quê, do que um pedal de distorção que às vezes é um pouquinho mais complexo, por mais bizarro que isso pareça, né? E é interessante porque o circuito do Fuzz Face é muito simples, cara. E o que o Fuzz Factory, o cara das Evex, que é um gênio do negócio, ele pegou a partir do circuito do Fuzz Face, ele foi enfiando umas coisas.
Ele olhava o circuito e falava, acho que eu vou enfiar um botão aqui, ó. E aí, entre um transistor e outro, ele botava um knob, alguma coisa que ele podia fazer o som e tal. Mas, essencialmente, o Fuzz Factory, eu acho que ele faz duas coisas muito legais. Ele chega num som muito legal do Fuzz Face e ele chega num som muito legal também do Tony Bender, que é o Tony Bender é um fuzz da Vox, que o Jimi Hendrix, o Jimmy Page usava no Led Zeppelin à torta direita. Que é maravilhoso, o som é incrível também. Beleza. Você estava falando do Jimmy Page, esse Tony Bender tem, cara... eu não vou saber o nome da música agora, mas tem uma música que é o Jimmy Page que faz o solo, e o solo é só a guitarra no ampli com esse Tony Bender aí. Eu não vou lembrar o nome dele. Não é uma música do LED, é uma música que ele só faz o solo, assim. Ah, tá. Que ele usa. Eu acho que eu sei. O Jimmy Page, ele foi um músico de estúdio muito foda, né? Ele e o John Paul Jones tocaram com meio mundo, né? Uhum. O Jimmy Page gravou bastante coisa com o David Bowie antes dele ser o David Bowie, né? Era o Dave... Não lembro qual que é o nome do Bowie, mas muito legal. E ele tinha uma banda ele teve uma banda que passou o Eric Clapton, depois passou o Jeff Beck e depois ele entrou, que foi o Yardbirds. Sim. Isso. Tanto que na história do Led Zeppelin, né? Que aliás tem o documentário que estreou agora, né? Que foi pro cinema do Led Zeppelin. Aliás, tá muito bom, Becoming Led Zeppelin. Eu não vi isso aí, mano. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. Basicamente, ele cobre o primeiro ano e o comecinho do segundo, assim. Ele termina quando eles fazem o segundo disco, ele corta ali. Mas eles falaram desse lance do New Yardbirds? Falaram, sim. Então. Que inclusive eles tiveram que cumprir a agenda do Yardbirds, né? Porque na realidade o Yardbirds eles já tinham um monte de show contratado, a banda falou, foda-se, não queria mais saber disso. E daí o Peixe falou, não, cara, vamos apresentar som. Vamos trabalhar, vamos fazer né? o nosso, né? Aí o pessoal chegava no show, eles tocavam Dazed and Confused, que era do repertório do Yardbirds. E daí metia blues no meio e começou. Pô, cara, você me lembrou de uma história que pouca gente comenta, cara, na história do rock, assim, tal, pouca gente comenta. O vocalista do Yardbirds é o Chris... Não é o Chris Dreja. O Chris Dreja é outro cara. Mas o vocalista do Yardbirds tem uma história que eu não sei se ela é verídica ou não e tal. Eu sei que depois que terminou o Yardbirds, ele foi fazer uma banda que era o Renaissance, era uma banda meio de folk e tal, e bem interessante, tem 2 discos bons e tal, não sei o quê. Mas diz que ele morreu, ele tomou um choque no fone de ouvido e morreu. Caramba. Assim, tipo, sabe, aquela casa cheia de equipamentos e tal, não sei o que. Pelo menos essas as histórias que a gente ouvia na época de tocar de noite e tal. E é dessas tragédias ridículas, né, do rock, né? Godfrey Townsend o nome dele. Será que é esse? Não, acho que tem um nome mais sim. Como é que é? Peraí. Eu coloquei aqui, ó, The Yardbirds, membros. Yardbirds. Será que é não, esse Godfrey aqui ainda tá tocando. Não, peraí. O Yardbirds ainda existe, cara. Eu achei que tinha acabado. Não, ainda existe. Eles reformaram um tempo atrás. E eu vi alguns shows no YouTube, né? Interessante. Tem algumas coisas bem interessantes. Porque o repertório é muito bom, né? O repertório do Yardbirds é muito divertido, cara. É rock and roll, assim, de primeira. Né? O The Birds não tem nada a ver com Yardbirds, né? Não. Inclusive tem mais um, né? Tem o Birds com Y e tem o Birds com I, né? Que isso que deixa a coisa... Então, isso que eu ia falar. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem. Não tem. Apesar da gente estar falando de guitarristas também, o guitarrista do Birds, eu acho ele sensacional também. As guitarras do Birds
Nossa. E o Buffalo Springfield também, que era a banda do Neil Young, do Neil Young, Sim. E que depois virou Crosby, Still, Young e Nash, né? Porque Crosby, Still, Nash e Young, E o Nash que veio do The Hollies, né? É o Nash, né? Que era inglês, que veio do The Hollies. Hollies. E esqueci. Dave Crosby. Não, peraí. Cadê? Graham Nash. O Nash era do Buffalo Springfield. O Dave Crosby, o Graham Nash, o Stephen Stills e o Neil Young. O Neil Young era do Buffalo Springfield também, não era? Também. E o Stills o Stills acho que era do Birds junto com o Crosby. O Crosby também era do Birds. Caraca. Daí juntou tudo, virou um supergrupo. Aí tudo isso juntou um supergrupo. E aí, essa história desse supergrupo, do Crosby, Stills e Nash, e o Young, ainda tem no meio dessa história toda o caso talvez a maior compositora da época, uma artista absurdamente perfeita, que é a Joni Mitchell. Sim. Que ela, o pessoal se apaixonou absurdamente por ela, assim, e ela arrancou o coração de trocentas pessoas. Ela e a Nico, né? O Panico, mas musas e tal. Mas é que a Joni Mitchell, ela tem uma coisa impressionante, porque ela é uma compositora sem igual, né? Ela é um monstro, foda. Isso é uma coisa. E ela não tem um disco ruim. Ela tem um disco com o Jaco Pastorius. O Wayne Shorter tocava com ela, várias coisas. Né? Então é impressionante. E diz a lenda também que ela não sabia nenhuma nota, ela não sabia qual nota ela estava tocando. Ela pegava o violão, afinava do jeito e fazia as posições na mão, o som que saía ela ia compondo junto. Caramba. Que é a melhor maneira de compor. Você estava falando lá do Crosby lá, o Dave Crosby era do Birds e o Graham Nash do The Hollies. Daí o Stephen Stills e o Neil Young eram do Buffalo Springfield. É isso mesmo. Perfeito. Quer dizer, era meio que um supergrupo. O Buffalo Springfield já era meio que um supergrupo sem ser um supergrupo, né? Dali já tinha uma Ele já tinha essa vibe antes, né? E você falando de tragédia, ali você falou do cara que morreu. Nos anos 90 teve uma tragédia do Jeff Buckley, que é um puta músico foda, compositor, tocava guitarra bem também, mas eu acho que o lance dele era mais canção, né? Que pra quem não conhece, o Jeff Buckley foi o cara que gravou a versão de Aleluia que tá no Shrek, que é a música que depois viralizou e tal, que é a música do Leonard Cohen, né? E ele morreu, ele lançou um disco que é fantástico, que é o Grace. E daí nesse rolê de turnê, show e tal, gravação do segundo disco, ele saiu do estúdio um dia e resolveu parar, ele e um amigo dele, parar pra nadar no rio Mississippi, eu acho, sei lá onde que é o rio. E daí o amigo dele falou, beleza, vou ficar por aqui. O cara foi lá dar um mergulho, sumiu. E... cadê o cara? Daí chama a polícia, chama não sei o que e tal, e o cara morreu afogado, mano. Novo pra caralho, né? E o segundo disco veio póstumo, daí, e não é tão bom quanto o primeiro, assim, que até ele não tava satisfeito com o segundo disco, inclusive. E daí, assim, você pensa, como é que o cara vai morrer afogado no rio, não sei o que e tal? Acharam que tava drogado. Não, cara, ele morreu afogado mesmo, assim, cara, tipo, igual aquele ator também da novela. Da Globo, Globo, o cara foi dar um mergulho no rio e morreu afogado, assim. Então, foda, cara, assim. Então, uma tragédia, assim, né, nada a ver. E de tragédia, assim, meio nada a ver também, o guitarrista do Ozzy, né, o Randy Rhoads, que o cara foi andar de avião, era um sei lá o que, e de repente deu uma pane lá, o cara no celeiro e morreu, né, também. Mas eu vou mandar um plot twist agora, que é o seguinte, você sabe qual que é a primeira história, ou não a primeira história, mas talvez a história mais antiga de uma tragédia relacionada à música que a gente tem notícia? É um mito de Apolo. É o mito de Apolo e do Marcias. Vocês estão ligados com qual que é dessa história? Não.
Conta aí. Ah, cara, isso é maravilhoso. Eu vou contar total sem pretensão de ter qualquer relação histórica correta, eu vou contar da minha cabeça, tá? Uhum. Então, a história, a lenda que conta é o seguinte: bom, Apolo é o deus da música, né? Apolo é o deus do amor e da música e tal. Ele tocava lira e era um excelente. Ele é um excelente músico e tal. E aí tinha uma figura, apareceu uma figura tipo Pan, daquele estilo dos sátiros, né? Uhum. Tocando a sua flautinha de Pan, mas era o Marcias, era um outro personagem. E tava tocando e tal, não sei o quê. E eles estavam tocando tão bem, tão bem, tão bem, que as musas baixaram pra ouvir eles tocarem. E aí começou a rolar uma competição para ver qual dos dois ia ser o agradar mais as musas, né? Uhum. Então a Apolo tocava uma música e as musas se deleitavam. E o Marcias tocava músicas e elas também se deleitavam. Então, e aí tava no empate. As musas falaram, não, os dois são muito bons, são diferentes e tal, não sei o quê. E falando dessa coisa da diversidade da música e tal. Aí o Apolo falou, então tá bom. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça e tocou a lira de boa. Fez uma música linda tocando de ponta cabeça. Aí o Marcias pegou e virou de ponta cabeça também. Só que não dá pra tocar flautinha de Pan de ponta cabeça, porque você não consegue assopar pra cima. O Apolo, na sua malandragem... Genialidade. Ele sabia disso e tal. E aí as musas, por causa desse vacilo no final, decidiram que o Apolo era o vencedor. Aí o Apolo virou e falou o seguinte: pra você nunca mais esquecer que o fodão aqui da música sou eu vou arrancar sua pele. E mandou amarrar o cara na árvore e escalpelou o bicho. Caramba. Meu Deus, cara. E aí tem um quadro muito legal, é um quadro muito bonito da clássico, né? Desses pintores clássicos, né? Do Renascimento, eu acho. Deixa eu só pegar o nome dele aqui bonitinho pra vocês darem uma olhada lá na internet depois, porque esse é bem bonito e talvez seja o primeiro e tal. É o Charles André Van Loo, de 1735. O quadro se chama Marcias Played by Order of Apollo. Aí mostra assim, o Apolo apontando e falou assim: arranca a pele desse cara aqui. Mas já pensou se essa moda pega entre os músicos, né? Meu Deus, cara. Os caras. Que loucura. Usou o pelo do sátiro pra tamborim a pele dele. O cara fala assim: só pra te sacanear, já que você tirou uma comigo, eu vou. Né? Pois não, porque tem essa coisa, né? O Platão fala muito nessa coisa, né? Do híbris, né? Como a gente pronuncia híbris e híbros, que é essa coisa de você achar que você pode mais que os deuses. E os deuses pegam o mal e sempre mandam uma surpresinha ou outra. Caramba. É isso que você tá falando aí, cara, agora. Tipo, totalmente. Outra coisa que a gente tá falando, mas esse lance dessa competição, né? Que rola, né, cara, assim, tipo, que nem você falou ali, né, contando a história e tal, mas rola sempre essa competiçãozinha do melhor, de não sei o que, né, cara, assim, eu lembro muito disso, cara, quando eu assisti aquele filme Crossroads com o Ralph Macchio, o Steve Vai, né, aquele que aprendeu blues e tal, né, que é bem legal, né, eu gosto pra caramba daquele filme. E daí você vai ver no final lá, tem essa coisa do guitarrista entrar ali para fazer um duelar com outro guitarrista, daí os dois são linguagem diferente ali e tal, e os dois sempre rolou essas tretinhas, né, essas coisas de esse cara é melhor, esse não sei o que lá, não sei o que. Mas é que ali no Crossroads ainda, a história é legal, mas o que é sacanagem é o seguinte, né? O duelo final de blues mesmo não tem nada, né? Porque o Steve Vai fazendo as piras dele, aí o Ralph Macchio tocando música clássica. Sim. E o blues mesmo, que era o motivo do filme, ficou na estrada. Né? Exatamente, é só meio que, né? Bem anos 80, né? Nada matou o filme. O que eu acho legal é que tem os slides, aquelas coisas de slide, acho que é o Ry Cooder que gravou, né?
E aquelas outras coisas mais clássicas, mais eruditas, é tudo da cabeça do Steve Vai, né? Ele que gravou, ele que fez. Ele que fez a guitarra dele do Macchio, foi ele que fez as duas. Legal pra caralho, cara. Isso aí. O Steve Vai é um puta músico, né? Tanto que ele tá tocando... Vocês estão ligados que o King Crimson tá excursionando? King Crimson, entre aspas, né? O Adrian Belew, o Tony Levin, aí o Steve Vai na guitarra e o batera do Tool, eles se juntaram para fazer uma turnê mundial dos 3 álbuns lá dos anos 80 que eles chamam de trilogia Beat, né? Que é o Discipline, o Tree of a Perfect Pair e o Beat. Então eles vão tocar músicas desses 3 álbuns aí, que é um pouco mais anos 80, mas ainda assim difícil pra caralho as coisas, tudo zoado. E daí, na época que o Belew falou e o Tony Levin, pô, vamos fazer isso aí e tal. Acho que os caras estão precisando de dinheiro, né? Provavelmente, né? Tá, aí foram falar com o Robert Fripp. O Robert Fripp falou, eu tô velho, não vou, mas manda ver, eu abençoo. Fazem aí. E o batera, o Bill Bruford, eu não sei se ele tá vivo ou não, mas ele não tava mais na banda, né? Era o Pat Mastelotto, também acho que não entrou. Aí chamaram o batera do Tool pra fazer. E daí os caras, pô, quem que a gente vai chamar pra fazer a outra guitarra? O lance do Fripp ali e tal. E o Tony Levin não, o Adrian Belew, ele é um mega fã de Zappa, assim como o Vai, né? E tanto que os dois tocaram com o Zappa já, assim e tal. Aí o Adrian Belew falou, porra, tem um cara assim que eu acho que daria conta, daí vou falar com ele. E daí ele ligou pro Vai e chamou o Vai pra fazer. Tem a entrevista deles, cara, no Rick Beato. Dá uma procurada depois. Legal. Rick Beato, King Crimson Beat, uma coisa assim. Eles não estão usando o nome King Crimson, né? Eles estão usando o nome Beat, alguma coisa. E aos caras, é o Tony Levin e tal. E o cara do Tool, batera do Tool, ele é mega fã do King Crimson, porque o Tool é uma banda que, se você for ouvir, tem muita influência do King Crimson. A gente já gravou até sobre Tool aqui com o Ozymandias. Ele é fãzaço. Ele falou, né, disso pra caralho, trouxe todas essas referências, assim, cara. Muito legal, mano. Vale a pena. Então eu achei muito interessante um comentário. Uma vez eu fui num show do King Crimson, que foi aqui em São Paulo, né? Nessa turnê que eles fizeram com 2 bateristas e tal. Nossa, um som assim fodido. Aí a gente saiu, né, do show, tava todo mundo meio falando, caralho, o que a gente viu, né? Então, o amigo meu virou e falou assim pra mim, cara, o que vem depois do King Crimson? Eu falei, não sei, cara. Eu não sei. Pois é. Eu não sei, porque tecnicamente é tão bom, tão perfeito, tão milimetricamente colocado e tal, que é muito foda fazer um show melhor do que aquele, viu, cara? É foda, né, cara? Tem shows que são mais divertidos, lógico, é outra pegada, mas eu digo assim, na proposta do King Crimson, velho, dificilmente alguém chega perto, viu? Teve um Rock in Rio que eles vieram, eu fui lá na casa do Goi assistir, lembra que a gente combinou? Sim. A gente foi assistir, e daí eles vieram meio que com membros das formações originais, assim, daí tinha 2 bateras, 3 bateras, sei lá, era uma galera tocando, o cara do saxofone lá, o primeiro vocalista, né? Acho que só o Greg Lake não tava, porque acho que já tinha falecido, né, e tal. Mas o baixista do King Crimson é sensacional. Nossa, o Tony Levin lá, né? Que é o que ficou mais tempo, né? Pô, o Tony Levin, cara, esse cara pra mim, ele é um puta. Outra coisa, né? Vai escutar baixista? Escuta esses caras. Né? Escuta esses caras, né? O Tony Levin, e eu acho muito foda dele que ele é um cara que ele toca com o Peter Gabriel, mano. Tipo assim. Exato. Toca com a Kate Bush. E fez um puta trabalho foda. Aquele Sledgehammer do Peter Gabriel, que os 2 primeiros discos solos do Peter Gabriel é muito bom, sim, cara. Ele tá até hoje tocando com o Peter Gabriel. Inclusive, essa turnê do Beat aí só tá rolando porque, até nessa entrevista do Rick Beato, eu vou mandar o link pra vocês, o cara fala assim, não, eles me ligaram e eu falei, pô, não vou estar em turnê com Peter Gabriel, então vai rolar assim. Então porque ele toca até hoje com o Peter Gabriel, cara, assim. E o Peter Gabriel é um cara mega ativo. Ele lançou um disco ano passado. Sensacional, cara. Um disco chama-se I.O., uma coisa assim. I/O, uma coisa assim. Fudido, cara, assim.
E para não dizer que eu não falei de Pink Floyd, só para vocês saberem, quem tocou o baixo no Momentary Lapse of Reason do Pink Floyd e no show ao vivo foi o Tony Levin. Ah, é? Olha aí, mano. É sério que é Nossa, ele, Momentary Lapse of Reason. Viu? Fala mal. Eu não falo mal de Pink Floyd, eu só falo que quando a gente... Assim. Não falo, não. Eu só falo assim, que quando a gente quer invocar o Goya, a gente bota Echoes pra tocar em algum lugar e fala o nome dele 3 vezes. Daí ele aparece do teu lado, assim, com uma fumaça, assim, vem o Goya. A gente tem essa piada, cara. É isso que eu falo. Não, né? Olha, o The Pipers in the Gate of Dawn é fantástico. Tudo depois do oh, meu Deus, Dark Side of the Moon até o Momentary Lapse of Reason. É um arco assim fantástico, porque tem um monte de disco que eu acho interessante, tipo Uma Guma, é legal, o Needles é legal, mas é um disco que meio que você esquece, né? Você meio que passa por ele, você esquece. Agora, Animals Animals e o disco solo do David Gilmour, um pouquinho antes deles gravaram. O primeiro. Ou 78. O antes, 78. Aquele disco solo, puta que pariu, que álbum fantástico. Eu tô ligado. Que álbum fantástico. E eu li uma entrevista dele, li na época, milênios atrás, sei lá, na Biz ou na Rolling Stone, não lembro qualquer. Mas ele falando assim, que muitas das ideias que ele levou pro Animals, ele trouxe desse disco. E o timbre, a perfeição do timbre que ele conseguiu, nossa, cara, que fase. Antes dele entrar pra usar pedal da Boss. Depois que ele começou a usar pedal da Boss, aí eu já falei... Já não curti. Não que eu não gosto dos pedais da Boss, tá? Adoro os pedais da Boss. Mas mudou muito o timbre dele. Você escuta o timbre dele no Animals e depois você pega as outras coisas... eu acho um pouquinho mais anos 80, tem aquela carinha de anos 80 e tal. Mas aí ele voltou tudo, né? Voltou tudo, jogou tudo fora. Ele foi com o Boss até o Momentary Lapse of Reason e daí reverteu tudo a pedaleira. Era do Peter Cornish, né? Que era o cara que fazia os pedais. Nossa, um gênio. Ele fazia o controlador, né, do pedal. Nossa, um gênio. Nossa senhora. Esse Peter Cornish... já curto o Pink Floyd até, assim, pra mim a fase que eu curto mesmo é até ali o Wish You Were Here. O Animals, o The Wall, por exemplo, são obras-primas. Sim. Mas aí já descaracteriza aquela pegada Pink Floyd. Aí é a pegada que eles estão mais politicamente ativos, daí o Waters assume e fala, não, vou fazer essa porra e foda-se vocês. Mas você concorda que o pior disco é o Final Cut? Cara, eu gosto desse disco, hein? Cara, ele é um álbum solo do Roger Waters tocado pelo Pink Floyd. Mas na realidade. Eu acho ele é bem melancólico, né? Mano, eu gosto. Ele chorando o pai, né, pra variar. Mas eu acho, eu gosto. Eu acho ele bem, tipo assim, como é que fala? Bem brega, se for ver assim, as canções. Mas tecnicamente é um disco bom. Tecnicamente é um disco muito bom. Eu gosto de botar pra gravado. Agora, ó, você vê que curioso. O Momentary Lapse of Reason, pra mim, é o disco que seria o solo do David Gilmour. Total, claro, com certeza. Ele não é um Pink Floyd autêntico, ele é o solo do Gilmour. Porém, o Division Bell volta, Pink Floyd, e a continuação do Division Bell, para mim, embora o Endless River, para mim, ele tinha que ser... tem um jeito de você organizar o Endless River junto com o Division Bell, porque eles eram um disco só. Eles queriam fazer um álbum do Division Bell com vocal e um só instrumental. Era para ser um álbum duplo. Então ele foi o álbum que nunca foi, né? E aí todo mundo, ficou uma bosta, que é sobra de estúdio. Não é bem assim, não. Tanto é que ele já existia, inclusive na banda, eles tocavam no show quando faziam um show do Division Bell ao vivo, eles tocavam várias músicas que aparecem no Endless River, eles tocavam ao vivo.
E a banda tinha essas músicas com o nome de Big Spliff. Que aí o produtor do disco fez um disco pirata para eles, né? Que era o The Big Spliff. E daí eles resolveram fazer como uma homenagem o último farewell da banda. Só que se você ouve antes desse o On an Island do Dave Gilmour, para mim ele é o disco que seria a sequência do Division Bell. Porque é onde ele e o Richard Wright se acham de novo. E aí você diz, cara, isso aqui é Pink Floyd. Eles ganharam um Grammy, né? Eles ganharam um Grammy. Puta disco, nossa. É maravilhoso. Aquela é Maroon, né? Maroon é do Division Bell. Do Division Bell. Ele aqui ganhou o Grammy, tem uma pegada bem na linha dessa. E aí tem aqui ganhou a Maroon, ele ganhou o Grammy, e acho que o On an Island ganhou, ou The Blue. Legal. Que ganhou também. Que aí é desse disco, nossa, esse disco é maravilhoso. Cara, né? Para quem curte. Esse Endless River, o último disco do Pink Floyd seria o On an Island. Que é o do David Gilmour, se fala, né? Que é o do Gilmour de 2006, antes do Richard Wright morrer. Esse Endless River que você fala que é a parte 2, vamos dizer assim, do Division Bell, né? Esse eu não ouvi ainda, cara. Assim, o primeiro álbum do Pink Floyd que eu escutei na minha vida foi o Division Bell, porque um primo meu ganhou de presente. A gente era adolescente. E adolescente, assim, ele é mais novo que eu, então, assim, se eu tinha uns 15, ele devia ter uns 13. E daí ele ganhou, assim, ganhou um CD aqui e tal, do Pink Floyd. Daí a gente já tinha ouvido falar, porque já tocava, já escutava música, mas a gente tava nos anos 90 curtindo o que tava rolando lá, né? E daí esse álbum, a gente botou pra ouvir na época, assim, eu achei estranho, porque eu não conhecia o som, né? Mas foi o primeiro que eu ouvi, cara. Daí eu lembro da música High Hopes, que foi a música que eu falei, porra, que legal esse som, sabe? E foi a música que eu falei mais massa que eu achei na época. Depois eu fui conhecer o resto da banda. Daí eu lembrei, daí veio The Wall. Aí a primeira vez que eu ouvi The Wall na minha vida foi aquele show do Roger Waters, que ele trouxe um monte de banda pra cantar. Live at Berlin. Legal. Eu vi um na época não era nem um DVD, cara. Era aqueles disc laser grandão. Eu fui na casa de alguém e botaram esse bagulho pra mim ver. Aí eu, nossa, que loucura. Daí tem o Scorpions tocando, aquela mina que morreu cantando Mother, Sinead O'Connor. Sim. O Bryan Adams canta aquela I am just a newborn, stranger in the... Como que é essa música? É o Tommy do Roger Waters. Mas cara, eu escutei a primeira vez. Mas eu acho assim, em defesa do Endless River, eu acho que ele é um disco que ele foi mal, o marketing dele foi mal produzido. Porque ele foi um disco que, na realidade, do século XXI, ele foi o disco, não sei se você sabe, foi o disco que mais vendeu até hoje em pré-estreia. Caramba. Eles anunciaram a pré-estreia, o disco esgotou na pré-venda, já foi o maior número de pré-venda de todos os tempos de qualquer coisa já lançada. Que legal. Né? E só que foi um erro, porque o que acontece? Hoje nós estamos na era do streaming. Então você ouve uma faixa, passa para outro. Ele ouve outra faixa, passa para outro. E como o Gilmour falou, ele deu uma entrevista sobre o Endless River, uma hora, e falou assim, olha, cara, é um disco para você sentar e ouvir. Então, se você não parar para ouvir, você não vai gostar. Porque são faixas de 1 minuto, 3 minutos, curtas, que são os trechos que a gente ia produzindo para fazer uma jam, alguma coisa assim. Então você não vai entender, você vai achar que bosta, fica um saco. Mas ele é um disco para sentar e ouvir. E aí, como fã, se você senta e ouve nessa perspectiva dele, cara, você vê toda a carreira do Pink Floyd. Porque ele volta lá para os anos 60, com a sonoridade, eles vão repassando. Por exemplo, tem uma que é a continuação do Summer of 68, que é do Atom Heart Mother.
Que é um disco bem legal também. É um disco bem legal, porque eles não gostam muito, mas é um disco muito legal de experimentação. É da vaca. E daí eles vão passando. Tem coisa que se ouve e você fala, cara, isso aqui é do Wish You Were Here. Isso aqui é do LP Wish You Were Here. Ah, isso aqui pega no Animals. Pô, isso aqui já tem pegada The Wall. Então você consegue pegar a carreira e aí você, como fã, você diz, cara, é o adeus perfeito. Eles repassaram a carreira inteira e diz, fechou. Acabou, é isso aqui que tinha. Quem gostar, gostou. A proposta é essa. Né? Você sabe que o pessoal acha, não, vamos lançar eles lançaram um disco e não estourou. Mas não era isso. Nunca foi isso. Não. Eu ia fazer um comentário, cara, que talvez a galera que tá ouvindo a gente, talvez a galera mais nova, às vezes a gente fica falando dessa coisa dos anos 90 e tal, não sei o quê, mas é que foi uma época interessante porque teve um overlap, assim, de duas gerações, né? Então, teve uma geração do Pink Floyd, Black Sabbath, o Page Plant, várias bandas da década de 70 meio que voltando, tentando se adaptar e tal, não sei o quê. E a explosão a volta dos dinossauros, né? A volta dos dinossauros. Então era muito legal que você tinha papo com o seu tio mais velho, né? Então isso é uma coisa interessante, porque a gente meio que tá perdendo um pouco essa coisa, né? Desse repertório, assim, e tal. Então o tiozão mais velho tinha essa coisa de você virava pra ele e falava, tipo, dos Stones e tal. E aí jogava, sei lá, Guns N' Roses, e ele gostava também, né? Porque tem esse overlap e tal. E é uma pena que a gente não tem mais isso, né? Porque mesmo a turma que da década de 90 que ainda tá nativa, tá ainda meio capenga, assim, tá? Mas assim, sem ideias novas e tal. E a música também mudou e a gente tá indo numa outra fase. Mas é interessante essa coisa dessa troca, que eu espero que vocês, ouvintes, né, que estão conversando aqui com a gente também, batendo esse papo aqui com a gente também, faça isso, a gente trocando referências, né, de gerações e tudo mais. Mas aí, viu, Treves, falando disso, eu acho que teve uma outra coisa aí. O Brasil, por exemplo, de novo, a gurizada que hoje é uma era pós-internet, tem um outro referencial. O Brasil chegava tudo atrasado, então o movimento punk mesmo, ele chega no Brasil com força, ali 86, 87, já tinha acabado lá fora. Já tinha acabado, né? Chegou aqui e, na realidade, você tem isso. Por exemplo, muitas bandas pegou ali uma década de 85 a 95, que foi o grande movimento que pelo menos eu acho, Treves me corrija, que foi o boom do punk brasileiro, e aí que ficava ali esse miolo, e aí, como você falou, sobreposição de um lado as bandas grunge, não sei o quê, e do outro os dinossauros voltando e o punk no meio. Né? Você não acha isso? Acho. E uma das coisas mais incríveis também que rolou dessas trocas de geração e tal, eu acho que é o caso da banda do Bowie. Então o Bowie chegou uma época que ele fez uma puta banda fantástica, que era a banda que acompanhava ele na turnê, ficou por, sei lá, 20 anos e tal. E aí, quando o Bowie não tava fazendo turnê, eles tocavam com B-52s. Porque era legal tocar com B-52s. Tipo, eles falaram assim, era um momento em que a banda, tipo, saía daquela coisa mais art rock do Bowie, que tava numa linha muito, né, tipo, muito específica no que ele tava fazendo. E com o B-52s era punk rock, era tipo festa, foda-se, então isso assim, legal tocar num gig, fazer um show por uma outra galera com outro repertório e tal, pelo prazer de tocar, pelo puro prazer de tocar. Porque a gente sabe, a gente estava comentando um pouco atrás, falando dessa coisa do músico que tem essa competitividade. Música é muito competitivo, né? Não entendo por quê, porque a gente não está participando de nenhuma Olimpíada, né? Mas é interessante isso. Então, essa coisa do tocar por um absoluto amor da música é o que alimenta esse processo todo que a gente vem fazendo, né? Ficou comentando, falando e tanto isso aqui. É para fazer gostar mesmo de música. Música é uma coisa que faz muito bem.
Sim, total. Não, e aí eu vou fazer uma outra observação aqui. Eu acho, e eu vou adiantar, que depois nós temos que fazer um episódio específico sobre os pecadores, o The Sinners. Boa. Né? Com certeza. Mas eu acho que, mais uma vez, que também tivemos essa mesma energia nos anos 80, o blues está vindo para mais uma onda. Eu acho que está tendo mais um revival. Porque a gente teve um revival, teve o blues lá dos anos 40, 50, aí ele entra num limbo, volta nos anos 80 ali com o Stevie Ray Vaughan e tal. Sim. Nossa. O Gary, como que é o que morreu lá? Deus do céu, que era do... Ih, deu branco. O Stevie Ray deu Vaughan branco. que morreu, né? O Stevie Ray Vaughan que... Não, o Stevie Ray Vaughan morreu, mas os dois morreram. Já lembro o nome dele. Tá. E... que até o Elvin gostava um monte dele, que ele tentava tirar, lembra? Eu não vou lembrar agora. Marcelo. O Gary Moore? É o Moore? Gary Moore. Gary Moore. Tocava pra caceta. Nossa também, aquele cara é um animal. Mas você vê, final ali, anos 80, né? Noventinha e tal. E agora eu acho que tá voltando de novo, começando a ressurgir das cinzas, mais uma leva de blues aí. Que né? E acho que o grande culpado disso vai ser o Sinners, que vai marcar uma era em termos de apresentar o blues para um público jovem. Sim. Que acho que o filme foi muito bem sucedido nisso. Não, é incrível, cara. A história do blues é uma coisa assim, incrível. Eu fiz na época que eu estava na faculdade de História, terminando a faculdade, eu quis fazer o TCC. Eu ia falar sobre o banzo e o blues, né? O banzo é aquela sensação dessa saudade de falta casa, da terra natal, né? Falta da terra natal. E isso tem um impacto na produção do cultural do blues, que é uma coisa assim, nossa, é riquíssima. E aqueles sons também, né, do pessoal catando algodão, então fazendo aquele canto meio que todo mundo junto ali. Então isso é muito fantástico. E é muito louco porque por quê, né? Por que o blues pega tanto, né? O que acontece com que o blues parece você tomar uma picada, né? A hora que porque tem gente que tem essa coisa do blues correndo na veia, assim, tá? É meio inexplicável por quê? Porque é uma cultura... de certa forma distante, é outro continente, então por que isso pega tanto, né, em pessoas em vários lugares do mundo e tal. E o caso curioso que aconteceu na Inglaterra, depois do final da geração, da molecada que era do pós-guerra, que era justamente isso, eles chamavam de Blue Eyed Blues, que é o blues de olhos azuis, que era a molecada da Inglaterra ouvindo os discos de blues dos grandes clássicos, do Robert Johnson, do B.B. King, todos os cegos, né? Todos os bluseiros cegos e tal, não sei o quê. Willie Dixon. Os reis e os cegos. Exatamente. Né? E isso pegou tão forte lá na época na Inglaterra, naquele momento ali no finzinho dos anos 50, começo dos anos 60, que foi o que a gente estava falando no começo do episódio, a explosão das bandas de rock inglesa, tipo Yardbirds, o Rolling Stones, os Beatles, o Led Zeppelin, British Invasion, né? O British Invasion, que de certa forma, e é muito interessante esse processo, porque tanto a história do blues é fascinante, quanto essa história do British Invasion como uma resposta ao blues, a esse blues antropofágico em inglês que eles estavam fazendo ali, não sei o quê, é muito interessante. E isso veio também para cá, pro Brasil, e a gente tem grandes bluseiros aqui no Brasil, tem bandas de blues assim super legais. Um é o Nuno Mendeles, que a gente vai trazer para conversar também em algum momento. E que bom que o blues está renascendo, porque o blues é uma expressão humana, além de qualquer coisa, é uma expressão humana. A gente sente isso, é uma música de sentimento, pura expressividade. E a gente estava conversando um pouco fora da câmera, um pouco antes, a gente estava falando sobre a estrutura do blues, né? Essa coisa
tecnicamente a gente vai tocar no blues a primeira, a quarta e a quinta, né? O 1-4-5. E é meio que isso, assim, é meio que 1-4-5, 1-4-5 eternamente. De certa forma, a gente estava falando também que o jazz também é um pouco assim, porque o jazz é 2-5-1. Então 2-5-1, 2-5-1 e o blues é 1-4-5, 1-4-5. Mas o interessante disso é que é justamente nessa simplicidade da teoria de música que está por trás do blues, ele ser tão expressivo, é ser tão expressivo com tão pouco, né? E é interessante assim, porque, por exemplo, que nem o próprio Marcelo, que curte muito jazz, assim e tal, é engraçado, me corrijam se eu estiver errado, mas, por exemplo, ouvindo e participando de cenários musicais, o que você percebe? O cara que toca blues, ele é orgulhoso de tocar blues. Então o cara fala, não, eu sou bluesman, ponto. Foda-se. Ele briga com o mundo, mas é blues. Aí você fala, não, mas não, é blues. Ele veste aquilo e diz assim, essa é a minha origem, a minha raiz e tal. O jazz, ele tem uma vertente que sempre parece assim, me perdoem, eu sei que não é isso, mas assim, olhando de fora, parece que o jazz é sempre meio morno. Ele sempre, ao longo da história, ele tem o gueto dele, ele tem aquela turma que ouve jazz e toca jazz e curte jazz, e muitos jazzistas, né? Inclusive outro dia a gente conversou com um aqui, ele falou, não sou jazzista, quase todo jazzista diz assim, eu não quero rótulo. E aí parece que o jazz, ele tem essa pegada, ele pega um nicho, que são determinados tipos de músicos que curtem uma experiência, principalmente músico que curte tocar junto, aquela coisa de ir num bar e tocar e fazer os standards, não sei o quê, né? Só que o próprio músico de jazz, muitas vezes, ele não sei se ele não se identifica ou se ele não se assume no estilo como músico de jazz e diz, não, eu toco inclusive jazz. Inclusive jazz. Você já reparou isso aí como produtor? Já sim. Cai um pouco naquela coisa que a gente estava falando, dessa coisa meio competitiva também, que às vezes os músicos apresentam e tal, que eu acho meio um pouco inexplicável, assim, o porquê. Justamente o jazz, o papo que rolava quando estava nascendo o jazz era assim, cara, você precisa saber tocar duas coisas. Você tem que saber tocar I Got Rhythm, que é um jazz que tem as mudanças de tempo e de acorde e tal, característica, né? As cadências características do jazz, 2-4-5 pra cacete, modulando pra tudo quanto que é lado. Então tem que saber tocar I Got Rhythm e tem que saber tocar blues. Mas é interessante essa coisa, porque não é um blues, é o blues. Então saber tocar blues é uma linguagem, é uma coisa, é um estado mental diferente do que um músico, de certa forma, sei lá, não competitivo porque no sentido virtuosístico da coisa, mas no sentido de ter um certo ego, alguma coisa de, eu não faço aqui. Tá. O blues, ele meio que quebra essa barreira. Ele é meio que nada, ele é um pedaço, é quase que uma caixa de madeira com umas cordas esticadas e o cara lamentando umas merdas que ele viu na vida. Isso é muito humano. Isso é absolutamente a história da humanidade, né? Então o blues, ele carrega essa uma coisa visceral do ser humano pela expressividade artística e tal, que foge um pouco dessa coisa. Então, acho que talvez, nesse sentido, o ser rotulado como bluseiro não é tão problemático quando ser taxado tipo de jazzista, né? Porque jazzista fica uma coisa talvez meio elite ou uma coisa e tal, sim, ou um grupo assim, né? Eu concordo com isso. Eu acho bastante esse lance do lance do rótulo, assim, cara, porque é meio complicado, porque você... sei lá, você ser rotulado de jazzista, muita gente tem essa visão do jazz ainda lá do começo das big bands, de outras, da coisa bem tradicional. E hoje, se você for escutar coisas bem contemporâneas do jazz,
não que não tenha a ver, veio dali, veio daquelas coisas, mas é outra ideia. Acho que a ideia principal do jazz é esse lance da liberdade, da improvisação, sabe, de você ouvir o outro tocar, que o blues tem acho que isso... também, mas eu acho que é mais a linguagem mais, vamos dizer assim, tal, e tem esse lance de estar elitizado, né, porque assim como o blues, né, o jazz começou no gueto mesmo, dos pretos tocando lá e tal. Só que foi, né, tem até uma rixazinha, não sei se eu tô falando verdade ou mentira, do começo do blues, por exemplo, lá onde surgiu o blues, depois quando ele foi para Chicago, que ele ficou, abre aspas, mais comercial, vamos dizer assim, tem esse lance também, não tem? Sim, disso, é, né? O elétrico, né? O blues perdeu, vamos dizer assim, foi vendido, né? Enfim, mas eu acho que é um pouco disso. Daí talvez eu vejo como até para mim tocar assim, por exemplo, eu gravo minhas coisas lá, os sons, e eu nunca falo, eu tenho que colocar lá nos streaming o gênero que tem que colocar. Eu coloco jazz. Mas se você for ouvir, muitas pessoas vão ouvir e vão falar assim, pô, isso não é jazz. Isso é rock, tem distorção. Tipo assim, né? Tem efeito, né? Aí isso daí é meio foda, porque daí você fala, tipo assim, se você toca blues, é muito característico, é uma linguagem muito... Ou é igual tocar choro, né? Você vai tocar choro, é muito característico também, né? Então acho que é mais por causa talvez dessa linguagem cultural, ou a música sertanejo, choro, samba, que é um negócio, né? O jazz, eu acho que ele transcende, sabe? Essa coisa. A mesma coisa do rock, né? Quando você fala de rock, eu toco rock. Aí você vai escutar, é um som que foi para um caminho totalmente é outra coisa, né? Por exemplo, que o rock mas é que aí, Marcelo, veja, desculpa interromper, mas por exemplo, o que eu acho dentro disso que você falou é que nem metaleiro também é uns caras que se assume, né? Tanto é que metaleiro, o cara vai trabalhar de metaleiro, ele é advogado, ele vai pro juiz de metaleiro, né? Ele tem assim um shape ali, uma coisa que ele vai. E o próprio rock, por exemplo, hoje é pop, né? Muito pop. Aí o pessoal, quando não quer dizer que toca pop, diz, não, eu sou roqueiro. Não, você não é roqueiro, cara, você é pop, né? Vamos combinar. Agora, tem estilos, que nem essa coisa assim, que marca um formato, né? Que eu acho que é como a pessoa se apresenta, e alguns criam uma identidade. E eu acho que tem isso. O blues tem isso, o metaleiro tem isso, né? O próprio sertanejo hoje, muitas dizem assim, não, eu não sou sertanejo, eu gosto de tocar música raiz, tal, né? Então também tem isso, eu toco um som mais pop, né? Então, e que é o que eu acho que entra nessa conversa, que é isso, de repente tem alguma coisa que pica, como o Travis falou, que morde o cara, que o cara diz, não, eu sou metaleiro, tá embaixo d'água, eu vou morrer metaleiro, eu vou morrer bluseiro, e que outros estilos não têm. É muito interessante o quanto que a música ela tem essa ligação... Tribalismo, né? E que mostra uma psicologia humana muito particular, né? Muito interessante como a música consegue mexer na identidade, né, da pessoa. Assim. Esse é mais um desses poderes ocultos da música, né? Que além de fazer com que junte pessoas, junte a galera, forma essas tribos e tal, não sei o quê, e rola essa identificação que acaba criando essa linguagem própria, né, desses guetos e tal. O jazz teve vários guetos, assim, vários núcleos interessantes, né? Teve o bebop, que era uma pira de tocar muito rápido e no improviso assim muito violento, Parker, Gillespie, muito interessante também. E aí o Miles, que seria a geração, né, depois, então, não sei o que, o Miles Davis já trouxe uma outra pegada, foi com outro rolê, fazer uma outra experimentação e tal, e que é fantástico assim também. Mas é um estilo muito mutante dentro da sua própria história. Então não tem um jazz especificamente, jazz e tal. A gente acaba colocando os rótulos, acaba virando assim, tipo, acho que bebop fica como bebop,
aí tem Cool Jazz, que é uma fase do Miles. Aí tem o Acid Jazz, que também é outra fase do Miles. É meio que a galera vai seguindo Miles, assim, né? E que tá certíssimo, porque ele era o grande líder mesmo, com as melhores ideias e explorando músicas, assim, de uma maneira muito interessante. E uma das coisas que não rolou foi ele, discos clássicos que não aconteceram. O Jimi Hendrix ia gravar com o Miles, e aí sobrou uma música só, num disco que é a sobra do estúdio que sobrou dessa música, acho que é South Saturn Delta, que é um disco póstumo do Hendrix. Você tem? Bom, é bom. É uma das primeiras, que é muito legal, é um funk. É tipo... E aí eles gravaram tudo, a banda gravou e tal, não sei o que, ficou só faltando o Miles fazer o trompete. E não rolou, cara. Não aconteceu. Louco, mano. Dizem, isso eu não sei se é verdade, precisa ver no material histórico, dizem que nessa fase eles chamaram até o Paul. Então a banda ia ser o Paul McCartney, o Jimi Hendrix e o Miles. Você imagina? Caraca, o nome da música é Look Over Yonder. Esse álbum, esse álbum é legal pra caralho, cara. Muito interessante, esse álbum é super legal. Muito foda. E é póstumo mesmo, é verdade. Tem uma Little Wing, entre aspas, que na verdade é mais ou menos a Angel, assim, e tal. É bom pra caramba. Puta, eu não lembrava mais desse álbum. Obrigado por me lembrar. Esse álbum é fantástico. Tem alguns póstumos do Hendrix que são muito bons. Esse é um. E outro que eu acho fantástico, que, nossa, cara, saiu em 98. Eu lembro quando saiu esse disco. É o BBC Sessions do Hendrix. Tô ligado. Que é a banda no seu auge, eles tocando ao vivo, tudo perfeito. Nossa, que álbum fantástico, cara. O BBC Sessions do Jimi Hendrix. Tô ligado. Jimi Hendrix Experience. Sim. Esses tempos atrás eu tava... esse aqui tem muita coisa, né? Eu tava ouvindo... Só pra gente encaminhar pra um final também, pra gente não... Mas eu tava ouvindo ouvindo Hendrix de novo, né? E eu sou um cara bem... Tipo assim, eu gosto de ouvir os álbuns de estúdio, né? Daí eu peguei os dois primeiros, os três álbuns dele lá, vamos dizer assim. Fui ouvindo. Ouvi o primeiro, ouvi o segundo e tal. E eu não lembrava, cara, de como que... ouvindo com fone, né? Como que era as maluquices das produção dele, cara. Você tá ouvindo, de repente tem uma guitarra aqui, que ela passa pro outro lado e entra... Nossa, mano. All Along the Watchtower, que era esse Saturn Delta, que saiu depois, né? Também que ele fez a versão lá do Bob Dylan, né? Cara, tem tem umas craviola gravado, daí tem um solo Kuauá, que daí... Nossa, mano, a produção era muito foda. Obrigado por lembrar, vou ouvir de novo. Você tocou num ponto que eu acho um dos produtores musicais mais interessantes ever. Eu coloco ele junto com o George Martin, que é o Ed Kramer. O Ed Kramer foi produtor do Jimi Hendrix, ele produziu Bowie, ele produziu Stones, Led Zeppelin. Ele colocou a mão no disco do Led Zeppelin. O Jimmy Page deixou ele colocar a mão. Falar, eu vou mexer aqui, ó. Foda. Aqui você pode mexer. Aqui você pode... Então você imagina, o Ed Kramer, ele é um gênio, mas assim, cara, ele tocava um estúdio. Ele é meio que na onda do John Mickey, que é um outro produtor que eu gosto muito também, um produtor muito experimental também dos anos 50. O Ed Kramer, ele veio dessa escola, assim, dessa experimentação que o estúdio era o instrumento. Então, essa coisa de ficar passando 1000 cabos para tudo quanto que é lugar, fazendo umas ligações malucas, e que vai sair aquele som que vai ser gravado e nunca mais vai dar nem para reproduzir o que ele fez. Que é isso justamente que você estava comentando. O All Along the Watchtower é uma produção foda, né? Incrível. Vale muito a pena ver no YouTube o Ed Kramer falando como ele produziu. Olha aí. Ele, como foi a sessão, o que o Hendrix fez, que o Hendrix tocou violão e baixo, o Mitch Mitchell fez a bateria, e teve um cara que foi tocar piano, não lembro quem e tal. Eu acho que provavelmente era o pianista que fazia os Stones, enfim.
Então, assim, e outra coisa que eu lembrei também, que é fantástica, que o pessoal esquece. No Electric Ladyland, do Jimi Hendrix, tem uma faixa que o disco inteiro vale a pena, né? Isso claro. Mas tem o Rainy Day Dream Away, que é uma jam, é um jazz que eles estão fazendo, já meio que nessa onda do coisa e tal, que é o Wingwood, que era do Traffic, o pianista. Depois fez o Blind Fate também, que é outro álbum do Clapton fabuloso também e tal. Eles fazendo uma jam, cara. Então, assim, olha a galera. Então, você imagina esse cenário, né? Tipo, um estúdio cheio de gente dos Stones, dos Beatles, do The Who, o pessoal do Blind Fate, e o Steve Winwood tocando, fazendo uma jams com ele lá e tal. No fim, você escuta o pessoal batendo palma, era toda essa galera. E quem estava comandando essa sessão como produtor era o Ed Kramer. E é perfeito. É de um timbre, de uma qualidade. Eles tocando também. É muito bom. Vale muito a pena ouvir de novo o Electric Ladyland do Hendrix. Massa. Que foi o último dele, né? Vivo, né? O último dele vivo. Massa. Eu gosto muito de Crosstown Traffic desse álbum. Que não é do Hendrix, é do cover, né? do Noel Redding. Não, é o do Noel Redding, é o baixista. E ele era um ótimo compositor, cara. Ele era um ótimo compositor. A única coisa que eu não entendo, eu nunca entendi essa história. Por que o Noel Redding, que não gostava muito de tocar com o Hendrix, ficou com ele 1 ano e pouco? Eu não sei se foi meio que contrato e não sei o quê. Todos os baixistas do mundo queriam tocar no Jimi Hendrix Experience. Todos. É o melhor guitarrista do mundo, o melhor baterista do mundo e um baixista bem chatinho. Mas ele era um ótimo compositor. E essa música, o Crossfire Track, é dele e tem uma outra música também, Little Girl. Eu não vou lembrar o nome agora. Eu também não vou lembrar o nome agora. Little Miss Strange. Little Miss Strange, que é maravilhosa. Little Miss Strange é maravilhosa. E é dele também. E ele que canta, inclusive. Então, você vê como o Hendrix, ele é engraçado isso, né? A gente volta no que a gente estava falando antes dessa coisa da competição do músico e tal. O Hendrix poderia ser, ele já era considerado na época o melhor dos melhores, do melhor do melhor do melhor. Ninguém chegava nem perto dele. Mas era um cara tão de boa e tão cabeça aberta para fazer música, que ele não tinha essa coisa de falar, não, o baixista não vai cantar, não vou tocar música. Não, muito pelo contrário. Ele era um grande experimentador assim, de som. E o que ficava bom no ouvido, ele botava no álbum. Massa demais. É isso aí, gente. Só antes de você fechar, deixa eu falar aqui, que a gente tá falando de produção antiga. Dá uma para os ouvintes aí uma dica, e acho que o Travis também vai curtir, que é as trilhas sonoras do Michel Legrand. Ele fez Thomas Crown Affair, Verão de 42, ele tem umas pérolas. E ele é um que, por exemplo, você pega as trilhas sonoras dele, põe tocar, você ouve tudo, cara. É perfeita a produção dos discos do cara. São trilhas sonoras assim que se ouve e você fala, cara, onde é que eu tava que eu nunca ouvi isso? Total. Michel Legrand. Vale a pena procurar e ouvir, cara, porque já que a gente tá falando de produções cuidadas, assim, dessas coisas experimentais, nossa, cara, são coisas maravilhosas. Que aí você vai entender por que esses caras eram os grandes compositores do período, né? Eu gosto muito dessa coisa do colecionador, cara. Essas dicas que a gente tá passando é dicas de colecionador, coisa que você tem que ter. E hoje no digital é tranquilo, é só você ter uma boa playlist, né? Não precisa ter aquele monte de disco, assim, né? Como a gente tinha em casa. Mas é super importante isso, cara. Essa troca de experiência, essa troca de coleção, vamos dizer assim, de coisa boa. Eu acho que um bom produtor musical é um bom ouvinte, é coisa que a gente já falou em episódios passados. Mas para quem gosta de música, ouvir e conhecer é que nem livro bom, cara. Não é tão fácil de você achar. Tem muito livro, tem muito disco, mas você ter coisa boa que vale a pena você ter na sua coleção, vem cá que a gente conta mais depois. Tá certo.
Eu acho que em algum momento, Marcelo, a gente tem que ressuscitar a discoteca básica. Sim, temos mesmo. Para quem não sabe, chegou até aqui no final, que tá ouvindo, a gente, bem no começo do podcast, a gente tinha uma proposta de gravar episódios para falar sobre um álbum específico que a gente queria falar. E era meio mensal até, né? A gente fazia, né? Todo mês a gente tinha que falar... O episódio do mês tinha que ser sobre trilha sonora. Isso. Daí a gente, vamos ressuscitar. Daí tem uns passados aí, tem vários episódios que tem sobre a discografia básica, disco tal. Daí a gente fala do álbum e tal. Vamos ressuscitar mesmo. A gente pega um e fala um monte de coisa dele. Porque isso, inclusive, assim, você sabe que eu já escutei várias pessoas comentando, para mim, assim, que acompanha, né? Uhum. Vamos dizer, nossa, eu escutei lá esses episódios, era tão bom. Porque aí, às vezes, você não sabe o que ouvir e você vai lá e pega uma ideia, tem isso aqui. Que nem a gente fez o Kraftwerk e tudo mais, tem lembra? Um monte. Bem legal. Nós fizemos Vangelis, Kraftwerk, um monte de coisa, assim. Compensa demais. Muito legal. Vamos pedir pra galera faz uma enquete aí, faz o que a galera... Tipo, você quer que a gente fale do quê? Mas, bom demais. Né? Eu gostaria de fazer um ou vários... A gente pode pegar, de repente eu até passo para vocês, que eu tenho muita trilha sonora. Eu fazia restauração de disco de vinil e eu atendia colecionador. Inclusive fiz para Ed Mota, tal, né, para essa turma. E daí os caras tinham assim, nós queremos isso. Então eu tenho só trilha sonora nos 40, 50 e 60, tem uma biblioteca imensa uma audioteca imensa, dá para pegar vários discos assim clássicos que compensa ainda hoje conhecer, resgatar do passado, né? Vamos marcar isso aí. Isso, e a gente vai aumentando essa coleção de discos bons. Não, e outra, né? Sair até do coisa de banda. Né? Uhum. Todo mundo pensa, vamos lá, o que tem? Led Zeppelin, o que tem? Não sei o quê. Uhum. E aí você tem músicos clássicos, músicos de jazz, músicos, né? Os grandes pianistas, por exemplo, Glenn Gould. Glenn Gould é um cara que é uma absurdidade a produção do cara, o talento do cara. Qualquer coisa que você vai ouvir do Glenn Gould é simplesmente maravilhoso. E, por exemplo, quem hoje, na atualidade, conhece Glenn Gould? Então, só para deixar um cliffhanger aqui, talvez para um episódio sobre compositores e trilhas sonoras e tal, a gente pode falar aí de um cara chamado Trent Reznor, que quem não conhece, procurem, vale a pena, e vamos encerrar.